Olá, bem-vindo a mais um Momento Saúde e hoje é o terceiro e último episódio de Feridas. Estamos aqui com o Fábio Braga e agradeço imensamente aí o Fábio de estar aqui conosco novamente no terceiro episódio de Feridas. E aí, Fábio, tudo bem? Oi, Renato, tudo bem? Muito obrigado. Estou bem, agradeço a TV Caravelas, mais uma vez aqui à disposição. E hoje nós vamos dar continuidade dos últimos episódios sobre feridas e vamos falar um pouco de miíase, vamos falar, né, da berne, e que isso é muito importante também. No programa anterior, o Fábio falou da importância que nós temos que deixar as feridas fechadas. Não tem esse negócio de ferida respirar, né, Fábio? Ferida tá respirando, de estar deixando um pouco aberto ou totalmente aberto. E um dos fatores que a gente vai abordar é sobre isso aí. É sobre a miíase. A miíase, né, Fábio? A miíase antes de mais nada, eu gostaria também de fazer uma observação devido ao horário do Momento Saúde. A gente teve um acordo com a produção da emissora a respeito das figuras, porque às vezes as figuras são figuras assim, para nós, né, Fábio, até que não tem problema nenhum, mas para quem nunca viu, para quem é leigo no assunto, são imagens fortes, né, de figuras, e por isso, esse terceiro episódio a gente não vai apresentar figuras de feridas a respeito da miíase, da berne, e pelo horário do Momento Saúde e por ser cenas fortes também. E espero a compreensão de todos, mas fazendo tudo para o bem aí de você que está nos assistindo, tudo bem, né? Então, vamos lá. Então, o que é miíase, Fábio? Bom, Renato, então, mais uma vez agradecer a oportunidade, TV Caravelas, aos telespectadores, né? Mais uma vez, obrigado aqui pela participação. Bom, miíase é o nome técnico que é dado para qualquer tipo de infestação do meu corpo, do corpo do paciente, causado pela larva de moscas. Então, é um nome quase que genérico. Toda vez que eu vejo que, por algum motivo, né, tem algumas moscas, a larva, né, o filhotinho dela, às vezes, ela, no período que envolve o ciclo de evolução dela, ela identifica o nosso corpo como uma fonte de alimento. E aí, nesse processo de formação e de maturação, ele frequenta o nosso corpo e esse ato de ter larva de mosca no meu corpo recebe esse termo técnico de miíase. Então, todas as possíveis, né? Aí eu vou explicar algumas possibilidades, mas basicamente é isso. Tem muita gente que conhece também como bicheira, né? Exatamente. A bicheira. Essa miíase, ela tem uma mosca específica ou qualquer mosca que depositar aqueles ovos ali vira essa miíase, ou tem uma mosca específica para esse tipo de Bom, vamos lá. mal? Então, vamos pensar então. Eu bem disse que as larvas de moscas que utilizam, né, nosso corpo como parte dos alimentos, tem algumas que fazem coisa igual. E chama-se miíase, inclusive, o berne. Que o pessoal fala, o berne também faz parte. Se eu for fazer a classificação dele médica, da avaliação, trata-se também de uma berne. Só que é o seguinte, cada tipo de espécie tem uma proposta de alimentação. Nós temos as nefrofágicas. São aquelas que se alimentam de tecido apodrecido, morto. Então elas são necrófagas, assim dizendo, né? Sim. Elas alimentam de tecido já está morto. Já tem a outra que não é necrófaga, ela precisa de tecido vivo, o berne, por exemplo. Então, as moscas são diferentes. O que é sabido? A mosca comum de casa, aquela mosquinha pequenininha, sim, ela tem uma tendência, ela é capaz de, através dos seus ovos, então geralmente quando ela enxerga algum alimento, ou no caso da gente, acidentalmente identifica um odor diferenciado, ela consegue migrar, procurar, rastreá-la pelo odor, botar os ovos próximos, questão de algumas horas os ovos eclodem, a larva migra para o local, e se é um alimento que está estragado, ele vai, né, se alimentar daquele alimento que está se estragando. Então ele gosta de material orgânico em decomposição. Se é ferida, que tem tecido morto,
com secreção, necrose, ele também faz coisa igual, mas só se alimenta exclusivamente de tecido morto. Aí as moscas caseiras, as moscas comuns que nós conhecemos, todas são capazes de fazer coisa igual. Agora, quando fala-se de berne, por exemplo, não. Aí tem moscas específicas, né? Tanto a mosca comum e a macrocéfala, que eu estou esquecendo dela agora. Tem uma mosca um pouquinho azul que eles observam, que são aquelas grandonas, que eles chamam de varejeira, às vezes, né? Ela tem essa classificação de macrocéfala, porque ela tem uma cabeça maior, e ela produz, inclusive, também, tanto a mosca comum quanto essa, é capaz de produzir as larvas que têm essa função específica. A macrocéfala, inclusive, tem até uma curiosidade, ela foi quase que o primeiro antibiótico da gente, sabe? Em cada lugar do mundo tem várias moscas desse mesmo grupo, desse mesmo gênero, né, de possibilidades. Aqui no Brasil, a macrocéfala, que é aquela azulada, né, cabeçona grande, é o que a gente mais vê. Estados Unidos tem outra, região mais fria tem outra. Cada região tem tem formatos, mas são quase os mesmos grupos. Sim. Elas produzem larvas mais vorazes. Então, por exemplo, apesar de moscas comuns poderem fazer coisa igual, essas específicas, elas têm uma tendência a ser mais povoadas, elas povoam mais esse processo. Então, um animal em decomposição, alimentos em decomposição, ou o alimento que acabou de ficar pronto, ficou próximo, eles percebem que aquilo vai acabar estragando, ou tem um odor que acaba atraindo, faz coisa igual, e é possível dela também colocar. Por que eu falei que ela... Então essas moscas, sim, o alimento tem que estar estragado? Não necessariamente. Eles estragam os alimentos? Eles percebem elas, no caso assim, né, elas percebem que aquele alimento ele vai ter um momento claro de putrefação. Na verdade, para nós, o odor de um alimento preparado é gostoso, mas para a mosca atrai, porque você iniciou um processo, você acelerou o processo de putrefação daquele negócio para elas. Sim. Porque você acabou de fazer, tanto tem bactérias e tudo mais. Isso atrai e aí facilita com que ela possa migrar para aquele lugar. Disse que, curiosamente, quase foi o primeiro antibiótico, porque há relatos que, principalmente na Primeira Guerra Mundial, um pouco também na Segunda Guerra Mundial, segunda inclusive, eles notaram que os soldados que eram feridos, né, quase que mortalmente, por balas e outros formatos, quando eles eram recolhidos nas enfermarias para recuperar, não existia esse cuidado que a gente conhece hoje, de separar os pacientes, de fazer uma série de coisas, né? Sim. E aí, aquele amontoado e a falta de higiene, que não era a visão deles na época, atraíam moscas. E começaram a perceber que as feridas que tinham colonização por miíases, que eram as larvas das moscas, elas tinham tendência a melhorar e, às vezes, reduzir o foco de infecção, que nem era conhecido muito claramente ainda para as pessoas. O que se sabe? Essas moscas só comem, as larvas só comem tecido morto. E o trato intestinal da mosca, da larva, é capaz, através do suco digestivo e também de todo o produto, de neutralizar, hoje é sabido, o micro-organismo que está naquela ferida. Aqui no Brasil, o pessoal acha esquisito, mas para fora do país, principalmente alguns países da Europa, nos próprios Estados Unidos, tem empresas para isso, eles produzem larva estéril para poder provocar desbridamento biológico. Olha. Ela é tão precisa que a boca é muito pequenininha, então ela come só o tecido morto, não come tecido vivo. Sim. Enquanto ela come o tecido morto, ela come também o micro-organismo e acaba neutralizando, mata ele. Por isso é quase um antibiótico. E o resíduo dela, fecal, é rico em ureia, que estimula bastante o local da ferida a regenerar. Olha que interessante. E toda ferida cicatriza quando você tira tecido morto. Então, ela faz esse tipo de desbridamento. Então, naquela época da Segunda Guerra Mundial, na verdade, os mais tinham, eles viram que era algo muito bom e até tinham vontade de que às vezes acontecesse coisa igual. Depois, por conta da repulsa de ver, né, larvas na perna, aquele negócio todo, isso foi sendo abandonado, aí chegou o antibiótico, aí o pessoal abandonou um pouco essa prática. Sim. Hoje, eu vejo que essa ação biológica tem sido utilizada para fora. Aqui no Brasil tem estudos, não temos autorização pela Anvisa de utilizar esse tipo de material, mas tem muito estudo tentando abordar, porque é uma medida barata, é possível fazer de forma controlada e ele está estéril, ao ponto de você colocar na ferida e não contaminar a ferida, e fazer toda essa liberação, né, retirada. Então, para as larvas que são nefrofágicas, né, que gostam de comer tecido necrótico, esse tipo de mosca é o que faz. Já o do berne é outro tipo de mosca, que é uma mosca diferente. Não necessariamente a mosca... Elas são um pouco parecidas, né? Só que o berne parece que é maior. Ela é um pouco maior, mas ela não necessariamente... Ela já precisa de uma coisa viva, uma carne viva para estar... Nem é ela que vai na gente. Olha isso, a loucura. Aí, quem um dia quiser entender isso melhor,
Eu até estava conversando com você um pouco mais cedo. Esse livro aqui, Parasitologia, Fundamentos e Práticas Clínicas, né? Coloca no meio aqui, que aí Ele vai Não sei se está tentando pegar. observar. Isso. Ele foi organizado pelo professor Rodrigo Siqueira, as professoras Andréia, Sávio e Luiz. E eu tive a honra de colaborar com a produção desse livro através do capítulo, justamente sobre o capítulo de miíase. E nele, no capítulo de miíase, né, quando eu faço essa pesquisa, essa revisão, eu deixo claro aqui, explicando que existe uma mosca específica que ela precisa de outras moscas para garantir o berne. Você vai perceber o que eu vou dizer aqui agora. É sabido que essa mosca, a berneira, que consegue fazer coisa igual, ela capta, às vezes, no ar, outras moscas, consegue botar no abdômen dela, nesse processo de captura. O ovinho da larva, e as outras moscas que podem, ao pousar em você, ou tocar em você, e ela sim liberar esse ovo no teu corpo. Tem mosca até que pelas asas leva os ovos, né? Exato. Não precisa ser exatamente a espécie original. Ele utiliza outras para poder intermediar esse processo. E quando elas tocam na pele, com coisa de tempo muito pequeno, vira larva e penetra a pele. E ela nesse caso, ela não tolera tecido morto. Ela precisa de tecido vivo, rico em oxigênio. Isso no caso você fala da berne. Da berne. E aí quando entra na nossa pele, ela consegue, né, pela parte do orifício interno, onde está a boca dela, perfurar, sugar sangue, e aí faz parte do ciclo. Ele precisa tanto da proteína da corrente sanguínea no nosso corpo, né, de material orgânico, para produzir e crescer, e depois que cresceu, na hora que chegou perto do ideal, ela sozinha costuma sair e cair. Na natureza, ela costuma assim, no boi, outros bichos, né, conforme pega o tamanho correto, já chegou naquele ciclo específico, ela consegue sair fora, cai, vira um casulozinho, e dali vira outra mosca. E depois que sai, começa tudo o ciclo de volta. Então essa é obrigatoriamente tecido saudável. Já as outras, tipo macrocéfala, ou até mesmo as da mosca comum. Então, no caso da berne, não precisa de ter uma ferida para ela estar fazendo não é obrigatório. Ciclo. Exatamente. E a miíase? A miíase, no caso, precisa ter uma ferida, porque a ferida parece que fica mais... não fica com aquela proteção da pele e fica mais vulnerável para... E a ferida tem que ter um odor e tecido necrótico para atrair. Então, ela estando limpa, sem odor, sem cheiro ruim, ela não atrai moscas, mesmo aberta. Isso é importante. Agora, uma vez aberto, com tecido necrótico, com odor, aí ela atrai e aí é possível ela colonizar. E às vezes, basta um curativo mal enrolado. Enrolou de qualquer jeito, uma brechinha que dá, ela consegue botar, os bichinhos migram e vão lá para a lesão, e aí volta a falar, apesar de repugnante, é ruim porque a mosca que está na natureza, a fêmea, para poder fazer isso, ela vai colocando ovinhos em uma carniça, um bicho que está em decomposição, ou numa comida estragada, né? Aquelas mesmas patinhas. Ali, né, no chão. Aqueles mesmas patinhas que tocou em vários lugares, vai lá e pica, vai na sua ferida, então isso pode levar micro-organismos. Sim. Que não é o ideal, né? Não é bom, mas é interessantíssimo. Eu te falo para você, eu sinceramente gostaria muito de poder trabalhar com um material desse, porque é realmente barato, ele é muito preciso, ele desbrida com uma precisão muito grande, ele não come tecido vivo. No caso, teria uma autorização. Hoje o Brasil, a Anvisa precisa autorizar. Investir também, né? Tem estudos. Se vocês buscarem, aqui na Universidade Federal de Viçosa tem um departamento de entomologia e eles estudam esse tipo de bicho. Eles conseguem, tem material e tem tecnologia para desenvolver aqui também. O que falta é financiamento para poder pesquisarem mais sobre o assunto e interesse da Anvisa, né? E a população, às vezes, entender que, apesar de esquisito, eu concordo que é esquisito, é barato, é eficaz e acelera o processo de cicatrização. Serve até como antibiótico. Né? Pois é, até isso. Muito bom. E aquela pessoa que tem a ferida, né? Às vezes, não só ferida pós-trauma, ou feridas também crônicas, prevenindo da miíase fazendo os curativos, né? Lavando adequadamente, né? Procurando a assistência básica de saúde. Exato. Essas moscas são atraídas principalmente pelo odor. Então, aquelas feridas que já tem um odor mais forte. Exato. Se a ferida exala um cheiro ruim, ela tem um potencial de atrair moscas. Já começa por aí.
E se tem esse cuidado, claro, de cuidar de higiene, de manter bem fechado, de usar material correto, não, eu vejo algumas pessoas ainda que utilizam, por exemplo, produtos caseiros, óleos externos, que não é ligado ao que é correto, isso às vezes pode ser pior para a lesão e atrair moscas, que é uma possibilidade de problema. Mas os que fazem corretamente já é uma prevenção natural. E aí, se começou a dar um certo odor, é importante ficar atento com a equipe, né? Para ver se consegue, que hoje tem produtos que neutralizam esse odor, que reduzem esse odor, para não fazer coisa igual. E se identificou mosca, é porque claramente, infelizmente, comeu mosca aí, assim dizendo, né? Em algum momento lá, não percebeu o que estava acontecendo e acabou desenvolvendo. E no caso aí, você falou da Berne, a Berne, o ciclo da Berne é que ela sai do hospedeiro, do corpo e vai lá e Basicamente vira isso. o mosquito. Exato. Mas assim, no ser humano, às vezes, incomoda muito, pode doer o local e acaba procurando uma unidade de saúde para estar retirando isso. E aí, quando você retira, você interrompeu o ciclo dele, né? Não vai conseguir lá na frente. E aí, é curioso, você já viu quando o pessoal fala, foi tirar a berne lá, tava até cabeludo. Sim. Na verdade, a anatomia do bicho, né? Ele tem, na verdade, arpõezinhos, ou tipo pelos mesmo, mas contrários, Aquela parte preta, né? para não permitir ser retirado, fato. Então, na hora que faz, ele finca nas peles do tecido adjacente e fica difícil de sair. E o jeito mais correto de retirar ele é a pressão, apertando, pode ser um caminho, mas bem doloroso. Sim. Mas o que tem que saber é que ele é naturalmente, ele precisa de respirar, ele precisa de oxigênio. Se você consegue fazer uma obstrução do orifício dele, de forma a não permitir nada de ar entrar, com 24 horas você tira e está morto, está mais fácil ser removido, aí não briga para ser retirado. Sim. Por isso, você já ouviu falar, o pessoal da antiga falava muito de colocar toicinho em cima, já ouviu falar isso? Já ouvi. Põe um pedaço desse, que no outro dia ele passa pro toicinho. Na verdade, o bicho quer respirar, não consegue, tá obstruído. Aí ele quer subir, né? Ele quer subir para sair da falta de ar, né? Da falta de ar que fez. Então, qualquer material que consiga ocluir para poder garantir com que ele morra asfixiado, com 24 horas você tira, ele tá morto, bem mais fácil fazer a retirada dele. E às vezes também, como dizem, né? Às vezes, nós aí tá criança, é mais difícil de tirar. Quando tá adulto é mais fácil, né? Pequeno, naturalmente, o orifício é menor, é mais fácil, mais difícil de dar problema. Mas mesmo o pequeno, se você fizer, se tiver certeza que trata-se disso, uma oclusão de 24 horas mata quando você tira o curativo, ele tá com o biquinho para fora. Porque ele tentou respirar de toda forma possível, não deu conta, morreu ali. Mais fácil até de pegar uma pinça para remover depois. Isso mesmo, interessante. A resposta já me deu aí como que é o procedimento da retirada, né? Aí. No caso das larvas, né, que acumulam em volume, porque o Berne, por exemplo, ele é unitário, às vezes tem vários, mas espalhado pelo corpo. Já as moscas, né? O corpo apresenta alguma reação. alguma forma para você ver que tem uma dor, ali, vermelhidão, tem né? alguma coisa ali que está incomodando. Solta a aguinha, uma ferroada que eles falam assim, que é de tempo em tempo, né? Tá claro, mas é espaçado. Tá latejando. Exato. Já a mosca, né, que libera as larvas que se alimentam de tecido morto, elas podem ter em alto volume, todas agrupadas no mesmo lugar. E o jeito de tirar é remoção manual. O pessoal da enfermagem que mais lida com isso, né? Quando chega um paciente desse, ele vai com paciência, pinça, remove um por um. Tem medicamento. Tem um medicamento que pode ser utilizado, o paciente toma, ele cai na corrente sanguínea daquele produto, na hora que ele vai lá e começa a comer parte do tecido necrótico, ele é impregnado com o medicamento, o bicho tende a morrer. Mas ele morre e fica na ferida, alguém vai ter que tirar do mesmo jeito. Então, o ideal é retirar, né, mecanicamente mesmo. E após a retirada aí é só limpar o local, deixar aberto normalmente? Aí o que acontece? Por exemplo, no caso da Berne, né, quando você tira ele, ele fica aberto porque o bicho está lá vivo e ele mantém o lugar aberto. Sim. Você tirou, basta cuidados básicos, né? Lavar com água e sabonete, às vezes colocar uma gazinha seca mesmo, fechada, com 2, 3 dias não tem mais nada. Já na lesão que está aberta com outro tipo de larvas, né? Que são as larvas que alimentam de tecido morto, esse aí, às vezes, depois que você tira, ela continua aberta porque a ferida está com outro problema, né? Ela não está aberta à toa. Sim. E aí tem que entender qual é o outro problema que está acontecendo. E igual o Fábio falou, a Berne, né, é uma aqui ou outras, né, pelo corpo, só que a miese já é a galera toda ali, né?
Se deixar, e só vai multiplicando. Exato. E, Aí lembrar. Pra tirar, aí é um por um ou tem um. É um por um. Tem um até jeito de. Basicamente é você identificar quando tem um volume muito grande de mias. Você vai lá e remove eles puxando mesmo e depois com a pinça removendo um por um. Não tem caminho. Tem uns que resistem, né? Que tá querendo. Tava lá no fundo às vezes. E aí às vezes a retirada não acontece toda em um dia. Você precisa de mais dias para remover o restante, né? O ideal é fazer essa remoção toda. Agora é importante frisar, só para deixar bem claro. Então, miase é o termo técnico para qualquer tipo de parasita que venha da mosca, que entenda que o meu corpo faz parte desse processo de alimentação dele. Então, até mesmo a Bernie também miase. Sim. Mas é só para ficar mais claro, porque é comum mesmo na prática nossa chamar, né, as mosquinhas de miase, todas de miase. Toda miase, porém de espécies. Nesse formato diferente. Ô Fábio, a Bernie, ela pode dar em locais na ferida também. A Bernie que eu falo, né, da espécie que você falou, porque tudo é miase, né, como o Fábio aqui já falou com a gente. Ela pode dar também na pele, normal, e pode dar nas feridas também. Olha, por via de regra... Pode, assim, misturar a colonização de pele com aquelas maiores e com a mesma menorzinha. Entendi. O que eu observo é que, geralmente, é em pele íntegra, que é pele sadia, no paciente rígido, que Bernie aparece. Sim. Porque geralmente ela não precisa de nenhum tipo de atrativo para isso. Basta ser mamífero, que é o que eles mais procuram, né? Porque eles precisam justamente do produto de ferro que tem na corrente, no sangue do mamífero, que ajuda no processo de maturação deles. Agora, já a outra não, ela precisa obrigatoriamente de ferida, ambiente que traga odor, que tenha um pouquinho de umidade. Então, eu, nesse tempo assim, de profissão, posso falar para você que eu nunca vi uma acontecer dentro da outra, assim dizendo. Sim. Já é possível, às vezes, desenvolver Bernie, o paciente tinha um problema vascular associado a isso, aquela lesão piorar e aí atrair outro tipo de mosca. Só que aí, geralmente, a Bernie morre e aí fica o espaço para outra, entendeu? Sim. Às vezes a causa foi uma, acabou complicando com outra. Por exemplo, leishmaniose. É outra lesão causada por parasitas. Causado pela picada de um mosquito, que geralmente faz coisa igual. A lesão fica feia, ela tem uma necrose, ela atrai odor. Pode ser que naquela necrose, aquela ferida que está com leishmani, com parasita da leishmaniose, também atraia moscas que gostam de tecido necrótico. E aí são retoinfecções. São duas infecções, né, causadas por parasitas diferentes, mas estão lá presentes. Aí nessa situação é possível, talvez. E a Bernie, no caso, assim, a pessoa que mora na cidade, apartamentos, ou pessoa que mora no campo, tem na roça, tem mais chances de... Realmente, o pessoal que mora em cidades que tem a área rural mais próxima da comunidade é o que mais acontece. Mas acontece em ambiente urbano, naturalmente. No caso Bernie. Já no caso das moscas que alimentam o tecido necrótico, não importa onde a pessoa está. Em ambiente urbano, longe de roça, acontece com mais facilidade também. Mais facilidade. A pessoa está com a Bernie ali. Qual problemas pode causar febre? Pode ter outros sintomas, além da dor no local, aquele latejamento, como eles dizem. Tem outro sintoma que pode também estar diagnosticando a Bernie? Olha, depende muito da pessoa. Igual quando eu falei em programas passados, né? A ferida geralmente está numa pessoa. Então você tem que entender quem é aquela pessoa, porque cada um reage de um jeito. Uhum. É uma porta de entrada para micro-organismos externos. Eu bem disse que no caso das larvas que alimentam de tecido necrótico, elas conseguem comer o tecido morto, e se tiver bactéria junto, come junto, excelente. Já a Bernie não faz muito isso não. E ela consegue conviver, às vezes, com o local, e com a porta aberta, pode sim virar um foco infeccioso. Eu já vi lesões que infeccionaram, que tiveram um volume grande de infecção, que precisou de tratamento sistêmico, quer dizer, tomar antibiótico pela boca, às vezes antibiótico injetável, para tentar combater o processo, porque é possível sim complicar, justamente pelo que eu disse, né? É uma porta de entrada para outros micro-organismos. E aí, se eu estou uma pessoa que está com a imunidade muito baixa, que tem problemas alimentares, algumas doenças que interferem nesse processo que envolve o sistema imunológico, ele está com a defesa baixa. Com a defesa baixa, com a porta de entrada, o micro-organismo que entra faz festa. Sim. E aí até resolver, então é possível sim ter complicações. Mas de via de regra, o
que vai acontecer? É latejar, ficar um pouquinho vermelho, uma aguinha que solta no local com frequência. E quando a pessoa perceber isso, ela pode tomar um analgésico, até procurar uma unidade, ou não vai adiantar? Se for algo que incomoda, pode, mas não vai resolver, só para aliviar o momento. Mas o ideal é procurar um serviço, né? Para o profissional ver. Quando perceber, aí falando nesse caso já estou confundindo os nomes, da Berne, né? Assim dizendo, se o paciente perceber que tem um local que tem, às vezes tem um prurido, tem uma coceira associada, ficou um pouquinho aumentado, vermelho, e vazando uma aguinha que solta, para, depois solta de novo, para. Você vê um pequeno movimento, se parece claramente isso, o ideal é procurar um profissional de saúde, né? Vai na atenção primária, que seria o ideal, e no hospital, na emergência, por causa disso é bobagem, não tem necessidade, né? Você vai lá, é lógico que provavelmente vão atender, mas não é uma urgência para procurar o hospital. Então, você pode fazer isso na atenção primária. Procure o serviço, o pessoal está preparado para identificar se é mesmo ou não. Na sequência, as orientações vão ser dadas e com certeza retiradas. Não eu aconselho tentar tirar em casa. Por que eu estou falando isso? Mas parece ser bobo, eu já tive caso de paciente que tentou tirar em casa com espinho de laranjeira, que eles falam que coisa da natureza é natural, né? De material, essas coisas é complicado. Contaminou, que infeccionou e deu um trabalho que ela arrependeu amargamente de ter tentado tirar em casa. Às vezes tenta tirar com agulha que não está esterilizada. Então, o ideal por mais simples que pareça o processo, eu entendo que o correto seria procurar mesmo o serviço de saúde, que é quem tem condições de ter material correto, conhecimento correto, vai contribuir e ajudar muito. E pode até, assim, tentando, né, tirar em casa, aí pode agravar, infeccionar tem alto risco, tem alto risco. Um problema maior. Às vezes a pessoa já tem uma tendência a ter problemas maiores ainda, faz uma dessa. Sim. Piora. E a Berne, ela não escolhe o lugar do corpo para entrar, né? Pode ser em locais difíceis, até na orelha, no ouvido, na cabeça. Em via de regra, escolhe o local que tiver mais fácil de pegar, assim dizendo, né? Então, os lugares desnudos, cabeça, pescoço, às vezes braço, camisa que sobe, às vezes no local onde vai. Então, tem lugares mais difíceis de imaginar. É o lugar mais perto que qualquer outra mosca que está carregando o ovinho da mosca que botou nela, encostar em você vai deixar. Então esse é um caminho. O que eles pedem? É sabido que, se eu não me engano, eu posso estar errando aqui a hora agora, mas se eu não me engano, perto de 4 a 5 horas para conseguir entrar na pele. Então, se um banho bem tomado, nesse período, conseguir fazer, às vezes você consegue remover e não permitir que isso tenha infestação. Às vezes tomou um banho, mas teve lugar que você não conseguiu pegar direito, foi justo o lugar que fez. Quando deixa ali é um ovinho, né? É um ovinho, mas é horas para eclodir. Já eclode, viram a lavinha ali? Já eclode e entra no tecido. E é até rápido, né? Demais. Ali deu tal. É muito pequenininho, né? Então consegue ir insistindo, já a boquinha já é capaz de fazer pequenos cortes. Sim. Vai insistindo, pronto, entra. Entra às vezes com uma coceirinha, você dá uma coceirinha, acha que é coisa boba, e aí depois de 2, 3 dias começa a ganhar o tamanho. Esses pacientes acamados, ou paciente que às vezes tem uma certa limitação de andar, fica mais, né, sedentário, às vezes tem a assadura, precisa de cuidados para estar mantendo, né, não só acamados, mas aqueles que têm dificuldade de andar e que fica mais na cama, fica mais deitado, sentado. Da assadura, a assadura ela pode atrair também isso. Aí que pode acontecer? Eu já vi pacientes que tiveram essa assadura, que é uma dermatite de contato. Então o que acontece? O paciente tem assadura, as excretas dele, ou urina ou fezes, ficou muito tempo em contato com a pele. Então a urina tem um pH diferenciado, as fezes têm conteúdo de digestão do meu organismo que saiu junto das fezes e aquilo é ácido de alguma forma. Sim. Corrói o tecido e aí queima, que é uma dermatite de contato. Ele destrói o tecido, vira uma feridinha, e se você não tomar cuidado, pode ficar uma ferida que atrai assim. Então, é lógico que para chegar a atrair moscas, tem que ter mais comprometimento. Só aquela queimadinha que ficou aquele vermelho irritado, não. Mas eu já vi pacientes que pioraram a dermatite, ao ponto de virar uma ferida maior e mais crônica, e aí sim atraiu mosca para o local. A gente, né, eu já presenciei, né, até muitos anos atrás, fazendo estágio na atenção primária, e a situação também daquelas pessoas, né, nos bairros mais periféricos, na periferia, a situação da casa, às vezes tem muita moça, tem cachorro,
a casa é pequena e entra cachorro, entra galinha e vê que você tem mosca ali e às vezes tem um paciente da família que precisa de cuidados acamados e eu já presenciei as moscas Fundo próximo. voando ali próximo do paciente. Então, assim, a gente já cada situação de famílias, né? Às vezes não tem a noção do mal, do perigo, né? Das possibilidades de muitas doenças. Aí a gente vê assim, a gente orienta, mas você vê que a família às vezes tem aquela vida ali, tem aquela cultura ali, e a casa cheia de bicho, gato, e é complicado. É até possível a pessoa às vezes ter animais na casa, mas aí tem que ter todo um manejo, porque senão você falou, vai atrair, porque a presença do bicho, do animal, já atrai às vezes. Mas aí você não tem um cuidado com as fezes do bicho. E aquilo fica parado dentro de casa, próximo com a gente, acaba atraindo moscas, porque Sim. fezes é material orgânico em decomposição. A mosca posa ali, aí tem um doente próximo, ele sai das fezes, pula um doente. Sim. Então o que tem que fazer é ser rápido, né? Você, às vezes, fazer o máximo possível para adestrar o bicho para ele não fazer nada dentro de Pra não casa. fazer dentro. Se fizer, tirar o quanto antes, fazer uma rotina de banho dos bichos, né, para poder reduzir o odor do cachorro, do gato, para não trazer, atrair, né, nenhum tipo de mosca, coisa igual. Com bastante cuidado, dá para ter convivência. O problema é quando você deixa tudo junto, misturado, e aí Sim. não tem esse controle com as fezes, com um bicho que às vezes nunca tomou E banho. às vezes o vida. paciente já tem uma escara, já tem uma lesão por pressão. E aí só pior. Você vê aquela situação. É. A gente faz assim, a gente tá ali para tratar, ou às vezes precisa de levar para a unidade de saúde, para o atendimento, para estar fazendo, né, o atendimento médico e da enfermagem também, limpar aquela ferida. Mas a gente sabe que quando voltar ali não vai ter muito, né, aquele cuidado, né, que você falou. Tem chance de piorar, né, infelizmente. Mas dá pra conviver, é só realmente revisar. Sim. Mas é o que você falou, tem uma questão envolvendo cultura também. Às vezes a pessoa cresceu naquele ambiente e não consegue enxergar o quanto aquilo pode trazer um problema, né? E aí cabe a nós ficar tentando o tempo todo ajudar, lembrar, avisar, educar, né, pra que as coisas melhorem. E a gente tá falando das assaduras aí, tem algumas pomadas, cremes tópicos, né, para estar não só tratando, como prevenindo também, né? Tem sim. Como eu bem disse, quando a gente entende o que é dermatite de contato, fica mais fácil tentar cuidar e prevenir. Então o nome já fala, dermatite de contato. Ela só existe porque tem contato. Se você remove ou retira o contato, não acontece a dermatite. E a dermatite, nesse caso de contato por excretas, fezes, urina, é porque fezes e urina está tocando a pele e ficando muito tempo. O ideal é, toda vez que você perceber que o paciente está molhado ou está com fezes, o quanto antes tirar. Não esperar piorar ou juntar mais na fralda, porque a tendência é piorar mais. Tem até um negócio interessante, você já viu, tem um alarme urinário que chama. É um dispositivo que você coloca acoplado à fralda e toda vez que a fralda fica um pouquinho úmida, ele desperta um pequeno alarme. Para lembrar o cuidador que tem que trocar a fralda do paciente, porque o ideal é, fez um pouquinho lá, tira o quanto antes, porque se ficar muito úmida, além da dermatite de contato, facilita a abertura de lesão por pressão, que é pior, porque se abrir uma ferida, você vai ficar meses cuidando daquilo lá. Então é melhor prevenir do que remediar. E no caso das fezes, o que eu boto para lembrar? Todo mundo deve ter passado por uma situação de diarreia ou coisa igual e sabe o quanto que é incômodo, né? Que fica limpando muitas vezes, querendo ou não, as fezes amolecidas, aquilo cria um mal-estar, aquilo corrói o local porque tem enzima digestiva lá saindo junto. A pessoa que já teve diarreia, né, igual você falou, pode se cuidar. Imagina aquele que não consegue, depende dos outros, tá cuidando. Aí uma vez que está lá com isso, seriam esses problemas. Então quando primeiro cuidado básico é não deixar por muito tempo. Perceber o que tem, tira o quanto antes. E quando remover fezes, principalmente, não só fezes como urina, não contentar apenas com papel. Se é paciente acamado, o ideal é você ter um pano úmido, limpando de forma correta, tem que ser direcional, né? Você tem que fazer da região pubiana para a região de ânus e joga fora. Não pode ir lá do ânus e voltar para cá, geralmente senão você contamina. Os familiares levam até lenço umedecido. Que seria o ideal. Mas não pode ser o mesmo paninho passando muitas vezes, né? Tem que ser pegou nesse sentido, região pubiana, que é a região das genitálias, para a região de ânus. Limpou, jogou fora, pega outro e faz. Então, limpar, primeiro remédio, primeiro processo preventivo é isso. Se o paciente está usando fralda, ele está mais vulnerável a ter problemas. Aí existem cremes.
nós temos atualmente os cremes barreira. É uma evolução desse processo. Esses cremes barreiras, e tem várias marcas possíveis, tem creme barreira impregnado com álcool, sem álcool. Enfim, o que eles fazem? Eles fazem uma película. Você passa esse creme, às vezes está em spray também. Você passa ele no local e rapidinho ele evapora. E ao evaporar, ele deixa uma barreira, tipo uma película naquele local. Toda vez que você higienizar o paciente, você limpa e passa de novo esse creme. Porque quando as fezes ou a urina tocar a pele do paciente, não vai tocar diretamente, porque tem uma barreira fazendo esse impedimento. Ele é spray? Tem spray também? Tem spray, tem creme, tem pomada, tem várias marcas. Só fala, se você chegar e falar assim, olha, eu quero creme barreira, você vai achar isso mais... O preço assim é mais em conta ou é mais caro? Ele é bom, não é caro não, aproximadamente cerca de 30, 40 reais um pote, que dura para muito tempo. Então, um tubinho, tem vários formatos. Sim. Agora, o formato spray é um pouco mais caro, ele deve ser perto dos 90 reais. Mas também a vantagem é que ele dura mais tempo também. É uma vantagem. Então, Sim. a 3M é quem mais faz ele. Não estamos fazendo propaganda, mas são possibilidades. Chegou falando que você quer creme barreira, o pessoal já sabe qual é o produto. Tem um muito comum, que o pessoal já usa há muito tempo, que é a óxido de zinco, né? Que o pessoal utiliza para beber. Também são meios interessantes. O óxido de zinco, ele é uma boa barreira, só que impregna demais na pele para tirar dá trabalho, mais difícil. Sim. Então, é uma tentativa, é uma possibilidade. Mas são esses os caminhos para você conseguir evitar. Só de manter seco, limpando o tempo todo quanto antes, já ajuda demais. Quer associar mais uma tecnologia? Creme barreira seria talvez interessante. Aí tá aí a dica, gente. Você falou a questão da limpeza daquela pessoa acamada, que tem fezes, urina, é importante também, porque tem famílias, né, que não tem nenhum profissional de saúde, às vezes tem orientação, né, na unidade básica e vai lá visitar, mas não tem às vezes conhecimento. A questão de as fezes, igual você falou, tem muita gente que pode estar limpando, né, ao contrário, da região anal para o genital, principalmente para o homem também, né, não é adequado, e para a mulher muito menos, que tem ali, né, a região genital e que é mais fácil de estar contaminando aquele lugar. Até vamos aproveitar, é a utilidade pública, vai ajudar com Sim. certeza mais pessoas. Tem pessoa que nem depende de acompanhante, mas aprendeu errado a se limpar. Sim. A mulher, ela tem uma desvantagem. A uretra da mulher, ela é muito menor do que a do homem. Isso facilita, porque é menos tempo, é menos espaço para o micro-organismo correr e entrar na bexiga. Então ela tem maior chance de infeccionar a barriga, tanto que você vai ver na bexiga. Tanto que você vai ver mais mulheres tendo infecção de urina do que homens. Sim. Porque justamente a uretra está muito perto da região também anal e ela é mais curtinha. Mulher também não faz xixi em qualquer lugar. Sim. Então Às ela vezes segura. prende muito aquele xixi. E o xixi é para lavar a uretra, né? Então, quando você faz, e homem faz xixi em qualquer lugar. Então, mulher Sim. não faz, não lava, por isso tem infecção maiores. Mas na maioria das vezes, a mulher ela tem infecção urinária, principalmente porque na hora que ela senta no vaso para poder limpar, ela coloca a mão lá atrás e às vezes limpa da região do ânus para frente. Sim. E aí, trazendo bactéria anal para a região da vagina, aquilo migra e facilita ter foco infeccioso pior ainda. A infecção urinária. Então, o correto é o quê? É o contrário, né? Você Às tem vezes que pegar... a própria pessoa, né? Às vezes é tão rápido ali, faz e tão automático, e ela não tem essa noção, não parou para pensar Tem mulher que às vezes não tá de uma coisa simples, mas que é muito no importante. automático mesmo. Tem que limpar, então, pegando da região da frente para trás. Pra E trás. quando for lá atrás, não volta mais. Joga fora o papel e pega outro. Sim. O ideal seria duchas higiênicas, né? Toda vez que pudesse lavar, seria Dependendo melhor. do local, se todo lugar tivesse. Seria muito Em bom. casa costuma ter, mas... E aí a dica clara é para as mulheres, então, que sofrem com infecção urinária frequente. Olha, Às vezes, tá falando de parasita. às vezes não foi só ou foi várias vezes teve um caso de infecção. Tô aqui pensando, você tá falando de parasitose, agora tá falando de infecção urinária. Mas é bom que eu chegue lá. Mas é bom, Já saúde isso. Falou em saúde. Chegou. Nesse caso, a dica clara que eu dou pra mulher é não evite fazer xixi. Tenta fazer xixi onde você estiver. Eu sei Sim. que é difícil, mas tenta. O ideal é que nós façamos, em média, 6 micções dia. Quando a pessoa faz menos que isso, você já tem um alto Isso poder de depende vista muito do problema. consumo de água também por dia. Tem gente que não toma água pra não ter que fazer xixi. Aí o que acontece? Duplo problema. Você fica desidratado, facilita ter foco infeccioso, e aí só piora. O corpo fica ruim, as coisas não funcionam. Então,
a gente não deveria beber água só quando tá com vontade. Você tem que beber água porque é necessário. Quando você faz isso, sua vida fica diferente. Beber água, volume importante, é o ideal, para fazer mais xixi. Eu sei que vai vontade de ir no banheiro mais, mas você precisa tentar eleger um banheiro que dá pra fazer, ou vai naquele, arruma outros métodos. Tem vários caminhos, mas faça para lavar a uretra e evitar foco infeccioso. Tem mulher que tem infecção de repetição porque, infelizmente, tá ou parando de beber água, não quer fazer xixi em qualquer lugar, e quando limpa errado. Então, E às vezes fica muito tempo sem fazer xixi, sem beber água, para não dar vontade de fazer xixi. Conheço vários pacientes que já me procuraram conversando, em época que eu trabalhava na atenção primária, de fazer 2 xixi por dia. Olha. Quer dizer, não tem como não deixar de ter infecção urinária, vai ter. Sim. 6, no mínimo, por dia. No mínimo. Se você está fazendo menos que isso, com certeza está bebendo pouca água e não está no banheiro direito. Se é mulher, então, piorou. E se higieniza errado, pior ainda. Então tem que refazer isso tudo aí, repensar isso tudo para poder não ter problemas. É isso aí. E a gente pode abordar mais assuntos de saúde pública a respeito disso, que é muito importante. É uma coisa simples, comum e que que não sai da moda, são procedimentos assim fáceis, né, de estar aprendendo e de estar fazendo da maneira correta para evitar infecções. Sim. A gente pode fazer vários assuntos abordando a respeito daqui para frente. Estou à disposição. Espero, né? Você está aceitando aí o meu convite de novo, que é muito importante isso, e o Momento de Saúde é isso. Estamos aí para informar, dar informação com credibilidade, com profissionais da saúde, da área da saúde, e é isso, para ter uma qualidade de vida melhor. Com certeza. Então, voltando aqui, a questão, a gente falou no episódio anterior, no programa anterior, a questão da cicatrização, da difícil cicatrização, a questão daquela pessoa que tem hemofilia. Você explicou o que é hemofilia, né? É um distúrbio de coagulação. Sim, exato. E como que é? Quando a pessoa tem uma ferida e a pessoa é portadora de hemofilia, como que faz para... Você já teve essa experiência com algum paciente? Ou como que faz para tratar um sangramento, uma ferida de um hemofílico? Precisa de internação? Ou como que é? O grande problema de uma ferida no paciente hemofílico, que não é tão comum, mas quando acontece é possível, é o risco de sangramento, que é esse justamente o distúrbio que acontece. Eu tive já a oportunidade de cuidar de um paciente que tinha hemofilia, que tinha ferida e que a dele sangrava em algum momento, né? E é muito difícil estancar o sangramento, porque não para com facilidade, né? É um paciente que está, por conta da doença, com muita dificuldade de coagular. E existem algumas coberturas que nos ajudam a contribuir com esse processo. É muito comum, não só para o caso de hemofilia, mas para outros pacientes com distúrbios de coagulação, às vezes porque toma AS, porque tem alterações cardiovasculares, toma clopidogrel porque já foi infartado. Anticoagulantes. Se tomou com anticoagulante de alguma forma, ele pode ter um problema de risco de sangramento. Nós temos hoje, no Brasil, no mundo todo, utiliza também o alginato de cálcio. O alginato de cálcio, ele é extraído de algas marinhas marrons, lá do Mar da Noruega, bem longe, né, assim dizendo. Eles conseguem, é um produto natural, eles conseguem deixar, só pegar as fibras dele lá dentro, ele tem uma propriedade de interagir com o tecido, e a troca iônica, que é a troca de cargas que eles possuem, ela provoca inicialmente uma hemostasia, que é parar sangramento. Então já tive sucesso, e nesse caso desse menino, na época mesmo, a gente, quando fazia o curativo dele, que estampava o curativo, mesmo com muito cuidado, provocava um sangramento. Então, na sequência, nós colocávamos alginato de cálcio, que era uma forma de tentar estancar o sangramento inicialmente, e com um pouquinho de paciência, parava de coagular, de sangrar, e pronto, você ia para o cuidado natural, porque aí o cuidado da ferida é igual com qualquer outra mais. Mas o cuidado está em retirar o curativo. Então, o ideal é que, e não é só para esse caso, é para todos. Quando eu for fazer um cuidado de uma ferida, o ideal é ter uma cobertura que não grude na ferida. Porque se ela grudar e provocar sangramento, não sei se você lembra no nosso programa passado, toda vez que sangra a ferida, volta a cicatrizar do zero. Então eu tenho que evitar esses sangramentos. Então se eu coloco uma ferida, tem vários curativos que não grudam na ferida. Você tira com o maior cuidado e ela solta sem problema algum. Então é saber fazer a escolha correta que não vai ter problema.
Beleza. Só eu lembrei aqui que a gente não falou da hemofilia, que eu falei que você falou o que é hemofilia, só define a hemofilia. Você tinha acabado de falar aí, né? Sim, basicamente. Distúrbio de coagulação, a pessoa parece que tem alguma coisa, relação de plaqueta baixa ou não? Toda a cadeia. Tem uma dificuldade de a plaqueta. O processo de coagulação não é só plaqueta, né? Ela envolve plaqueta, tem toda uma cascata que a gente chama de coagulação, né? E a pessoa com hemofilia, ela tem distúrbios justamente nos produtos que formam o processo de coagulação do paciente. E aí ele fica com ele reduzido ao ponto de provocar riscos de sangramento e a pessoa pode morrer sangrando se não tiver socorro correto, né? E para tal tem tratamento, mas tem acompanhamento, tem transfusões, tem ações, tem medicamentos, tem uma série de usos que são utilizados, que são feitos. E se ele tem um azar de ter uma ferida justamente numa situação dessa, existe o risco de sangramento. O risco é o mesmo risco para quem, por exemplo, né, toma AS, toma um anticoagulante, que cortou ali. É um pouco maior o dele, porque tem mais distúrbios, né? Esses que usam essas medicações. Mas todos em via de regra, que tem algum distúrbio de coagulação, está com risco de sangramento. Então ele pode, em qualquer momento, provocar um sangramento. É lógico que o paciente com hemofilia descompensado, ele tem maior poder de chance de coagular, não coagular corretamente e dar mais problemas. E aí, às vezes, o estancamento é mais difícil, enquanto os demais são um pouco mais fáceis. Eu pergunto assim porque, às vezes, a gente vai... A médica libera o paciente da alta e a gente vai retirar o acesso, aí a gente já percebe que aquela pessoa toma um AS, um anticoagulante, coração, uma coisa assim, e custa a cicatrizar. Exato. A gente tem que pressionar ali, deixar pressionado, para estar cicatrizando, dependendo também do calibre do gel. Sim, por isso que eu estou falando que toda vez que eu vou falar de feridas, eu tenho que conhecer quem é a pessoa que está com a ferida, né? Então, se eu tenho esse cuidado de qualquer procedimento eu fazer antes, eu sei que eu estou falando de um paciente que tem distúrbio de coagulação, aí o cuidado é diferenciado, né? Vou retirar um catéter, já tem que saber que eu vou ter que fazer uma pressão. Ou até para colocar um catéter, eu vou colocar menos calibroso. Porque... Exato. Às vezes, se eu ficar furando demais, vai ficar sangrando os lugares que eu furei. Então, tem uma série de critérios que tem que ser levado em consideração. É muito importante o relato e o histórico do paciente. Exato. Ô, Fábio, a questão do curativo, você falou que a cada 24 horas, no mínimo, é para fazer um curativo bem, né? Seja na unidade básica de saúde. E tem alguns lugares, em cidades pequenas, que eu já observei que no serviço de pronto atendimento, ou seja, UPA ou pronto atendimento, às vezes, essa é a atenção básica, né? Para a pessoa que tem uma ferida tanto crônica ou ferida de um trauma que está sendo tratado e acompanhado pela atenção básica. E quando é final de semana, por exemplo, o PSF, né, a atenção básica não funciona. E tem alguma estratégia assim para manter esse curativo até, por exemplo, quando tem feriado também na sexta ou na segunda, um tempo, seja uma cobertura, uma coisa assim, para estar passando esses dias que o PSF, a atenção básica, não está aberta e voltar só no outro dia útil? Não, ótima pergunta. A respeito de material para curativo, tem de tudo quanto é jeito. Tem curativo que tem que trocar com 24 horas, tem outro que você pode trocar com 48, tem outro que você pode trocar com 7 dias, tem outro que você pode trocar até com 14. Sim. Tem hoje tecnologias fantásticas que fazem eu ter que mexer o mínimo possível naquele paciente. Só que tecnologia reflete valor. Às vezes são caros também, né? Mas nesse tempo de especialidade, Renato, eu percebi que por onde eu tenho passado, pelo menos, eu tenho observado que está chegando nas cidades. Eu cada vez mais tenho visto cidades de pequena a grande com acesso a coberturas com tecnologias bioativas que fazem coisa igual. Então, eu tenho percebido que cada vez mais estão ficando atentos a isso, mas ainda o que está faltando é realmente, às vezes, organizar esse protocolo para pensar nisso tudo. Em cidades menores, provavelmente o reflexo é maior, porque eu tenho uma equipe de PSF, eu tenho no máximo 2, 3 ou 4, quer dizer, que cuida desses pacientes, mas às vezes não tem uma organização ainda do protocolo local para otimizar melhor o material a ser utilizado, que força o paciente trocar num final de semana no hospital, que é problema. Porque se for no hospital, no final de semana para trocar curativo, desloca a equipe que deveria estar disponível para urgência
para poder cuidar de uma coisa que é de rotina crônica. É por isso que eu estou perguntando, porque às vezes tem lugares, não sei se eu já, né, eu não sabia que isso existia, aí eu vim, Existe. né, e eu notei que tem lugares que é assim, que às vezes a pessoa que está lá, a equipe que está preparada para receber pacientes do SAMU, um pronto atendimento, uma parada, uma coisa assim, mais de emergência, e às vezes no final de semana ou feriado, aí tem uma demanda, às vezes até uma grande de Sim. curativos, porque o PSF está fechado. Então, por isso que estou fazendo essa pergunta, porque Sim. geralmente, assim, eu não sabia que Tem. existia esse, né? E quando eu vim para a região aqui, eu notei isso, Sim. e que é desgastante até para o profissional de saúde, daquela equipe de saúde que está no plantão naquele Exato. local no momento. E existem riscos também, que não um paciente desse que está com a ferida procura um ambiente hospitalar. O hospital é o lugar que todos os doentes vão procurar da cidade. Então é o lugar que mais tem micro-organismos por metro quadrado. Sim. Então existe um risco de contaminação desnecessária que a pessoa vai pegar, né? E às vezes volta a falar de cansar a equipe às vezes não está depois cansada para atender uma urgência que está lá esperando. Então a emergência, o pronto atendimento é um local onde os profissionais têm que estar descansados para quando chegar a emergência o cara tá lá inteiro para poder se dedicar à emergência. E esse tipo assim, não envolve só, às vezes a pessoa tem a boa intenção de estar mudando isso. Eu falo porque eu sei que você já foi secretário de saúde, mas não depende só de você. Sim. Depende da classe política, do município, né? Os materiais você falou. É a vontade. Depende de muita coisa. Vou te falar uma coisa que é interessante para você entender. Como existem vários materiais, o que precisa é a cidade querer ter boa vontade para organizar o serviço. Então ele precisa criar um serviço de feridas na cidade. Isso é problema. É um problema a ser resolvido. Para isso, você tem que fechar um protocolo de feridas e uma padronização de coberturas. Então, o profissional que vai lidar com isso tem que ter esse conhecimento. Se ele não tem, contrata alguém que tenha noção da área para ajudar a organizar o serviço para tal. Uma vez feito isso, o objetivo é principal o quê? Vamos otimizar as coberturas dos curativos para garantir que eu cuide desse paciente durante a semana e que no final de semana ele descanse tanto para a equipe toda quanto para o paciente também, que ele também não quer ficar saindo de casa para fazer essas coisas. Se pudesse, você estava em casa, mas está vazando. Até para o paciente. Demais. No final de semana mora longe, às vezes tem paciente que mora na roça. Eu tive uma oportunidade, na nossa cidade onde nós moramos, de ter desenvolvido há um tempo atrás, foi em 2014 ou 15, não lembro ao certo, de ter formado um ambulatório de feridas na cidade. Na época eu era enfermeiro assistencial da atenção primária. Sim. E convenci a gestão da época a gente montar um ambulatório. E eu fiquei na frente disso. Nós montamos o protocolo, padronizamos o material e ficou autorizado quem são os pacientes que iam fazer cuidados desse formato. Renato, eu lembro que nós praticamente fechamos quase todas as feridas da cidade na época, crônicas. Que coisa boa, né? E lembro exatamente o que você está falando aqui agora. Eles não vinham para o hospital. Eles faziam os curativos deles de segunda a sexta. Geralmente o protocolo era assim. O paciente acabou de chegar, está começando a fazer os primeiros curativos, eles iriam no ambulatório nas 2 ou 3 primeiras semanas, toda segunda, quarta e sexta. Para trocar os curativos. Ele trocava sexta, ficava domingo todinho, segunda, domingo sem nada, só na segunda que ele voltava de novo, para não ter que procurar um serviço. Que legal. Conforme ia evoluindo, passava para 2 vezes por semana, que é toda segunda e quinta. Isso é muito bom, porque além de ter um tratamento mais eficaz e curar aquela ferida com mais rapidez, comodidade para o paciente, né? Menos trabalho. Especializada, menos trabalho, menos deslocar, né, da sua casa para vir, às vezes feriado, às vezes mora longe, depende de uma outra pessoa para estar trazendo. Isso ajuda para o paciente, para o bem do paciente. Os pacientes desse ambulatório, na época, todos que estavam para terminar o tratamento, terminavam fazendo um curativo por semana. Geralmente às segundas-feiras. Então, quer dizer, não ia para o hospital para poder resolver esse problema. Era um paciente que quem controlava o tempo todo era a atenção primária, que estava conosco no ambulatório. E foi muito bom. Acabou porque eu também tive outras oportunidades, fui para outro lugar, infelizmente não continuaram o serviço. Mas eu já tive notícia de outros lugares que fazem assim e que funcionam muito bem. Então, o caminho é esse. Boa vontade política de resolver esse problema do cidadão que existe. Para tal,
implementar um protocolo. Mas os profissionais que estão lá não têm muita noção de como fazer. Então, contrata alguém. Contrata alguém. Contrata alguém, vão receber treinamento, vão ajudar a fechar protocolo, fecha o material, organiza como é que vai ser a sequência dele para frente. E aí é só um pouquinho de paciência para organizar, organizou, pronto, fica bom para todo mundo. O paciente vai bem, acaba com a ferida dele, que às vezes tá aquela ferida que tá há décadas, não sai do lugar, fecha e com certeza melhora. Isso mesmo, gente, é muito importante isso. Para a evolução né, da cicatrização da ferida, para o paciente. É bom para o paciente, não precisa de vir aqui, de ir num pronto atendimento, que pronto atendimento, igual ele falou, é um lugar crítico, é um lugar de infecção. E se tiver uma emergência ali, ele vai ter que esperar. Vai ter que parar, deixar tudo aberto. Porque não é prioridade. O curativo para a equipe do pronto atendimento, de uma urgência e emergência. Uhum. Então seria muito bom, né? Sim. Igual você falou, abrir o protocolo, ter profissionais, né, especializados para estar assim, tratando desse lado aí que é das feridas. Exato. Igual você falou aí que é bom, muito bom para o paciente. E não precisa estar deslocando sempre no final de semana, onde é mais difícil, né? A pessoa que às vezes não tem uma condução própria ou depende de outra pessoa, né? Muito legal mesmo. Ô Fábio, e aí para finalizar aí, qual que é o recadinho que você dá? Muito obrigado mesmo. O pessoal gostou muito, espero que vocês tenham gostado desses 3 episódios que a gente fez com o maior carinho para informar você, tá conscientizando também e passando dicas para você, dicas simples, né, e que pode estar fazendo em casa, esses 3 episódios de feridas. E qual que é o recado final aí desses episódios, né, desses programas que a gente gravou com você? Eu agradeço imensamente por esses 3 episódios aí de feridas, esclarecendo muito pra gente, pra mim, pro pessoal de casa e para todos que estão nos assistindo. Qual que é o recado final? Ô Renato, primeiro então agradecer a oportunidade da TV Caravelas, né, de estar aqui com vocês, de apresentar para o público seleto aí informações de uma área que eu gosto de falar muito, feridas, que é a área que eu busquei. Agradecer sua paciência, as perguntas. Né, eu que peço desculpa. Não, que isso. Mas é assim, é porque a gente quer aprender também. Né? Então, para mim foi uma aula. Adorei. Creio que para você aí de casa também, vocês que estão nos assistindo, foi uma aula também. E busca conhecimento, né? Espero que tenha ajudado a vocês aí para tendo uma ferida, seja com você ou com o seu filho ou com alguém, né, que você ama, da família, e você já tem aquela noção, não fica perdido, né? Sim, o que fazer. Com certeza. Então, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você, com o pessoal da TV, e toda vez que chamar, com certeza estou à disposição. Beleza. A dica que eu dou é a seguinte, toda vez que, falando de feridas, né, que foi esse nosso propósito nos últimos 3 programas, toda vez que você perceber que uma ferida não fechou no tempo esperado, todo mundo tem essa noção. Estou com uma feridinha pequena, a gente sabe que com 4, 5, 7 dias melhorou. Mas passou disso aí, 7, 10, 15 dias. E às vezes até o aspecto piorou ali. Ficou diferente. Tenta procurar um serviço. Na verdade, se a ferida for um pouquinho complexa, você viu que abriu mais do que normal, sangrou bastante, está esquisita, procura quanto antes. Porque eu já tenho, eu com alguma frequência cuido de pacientes que tentaram às vezes remediar em casa por muitos dias seguidos. E quando chega muito complicado. Era uma coisa que se você tivesse procurado a gente, às vezes rapidinho tinha resolvido. Sim. Mas quem vai procurar? Procura atenção primária, que é o local que está para isso, né? Hoje a gente tem notícia de um monte de estratégia da família que estica o horário de funcionamento para dar chance das pessoas procurarem. Então procura na sua cidade. Se tem horário de funcionamento um pouquinho mais tarde, evita procurar hospital para essas coisas, porque aquilo foi bem claro, né? Isso é uma coisa que você dá para procurar atenção primária. Hospital deixa para urgência. Então, parecia uma feridinha lá. Se você não está seguro que você viu lá, você acha que você não consegue, então procura logo o serviço. Agora, se dá para fazer um cuidado básico com água e sabonete, não coloca nada externo, pó de café, pasta de dente, telha de aranha, nada dessas coisas. Não faz esse tipo de coisa. Não melhorou nos primeiros dias, procura o quanto antes do serviço,
que eu tenho certeza que vai ter alguém lá para te ajudar. A enfermagem, inclusive, é quem está muito preparada para isso. Geralmente eles são os primeiros a dar esse primeiro socorro, a colaborar. Se precisar da equipe médica, com certeza vai procurar, mas não desperdice essa oportunidade de procurar o serviço, correto? No caso, uma urgência, emergência, no caso, for uma ferida mais profunda, Provavelmente, aí às vezes precisa de sutura, né? Aí seria interessante. Mas sabe uma coisa, eu sei que está no finalzinho, mas só para lembrar? Não, pode ficar à vontade. A atenção primária, ela foi prevista para ser muito resolutiva. É questão de pensar um pouquinho. Eu conheço várias unidades de atenção primária aí, onde o próprio serviço de atenção primária faz sutura. Tem todo o dispositivo próximo. Imagina uma pessoa que mora num bairro tão distante, Sim. é um corte pequeno, basta uma infiltração de anestésico, fechou os pontinhos e acabou. Hoje o enfermeiro tem autonomia para isso também, né? Sim. Tem uma resolução recente que foi liberada, o enfermeiro que é capacitado, ele também pode fazer sutura. Ele passa por um curso, né? E é capacitado, ganha um diploma e é capacitado a fazer a sutura. E aí basta a cidade fechar um protocolo e falar, não, em tal lugar, se for um corte pequeno, o enfermeiro também pode fazer sutura. Por que não? É aí que está o ponto, né? Assim, o pessoal aí, né, da área da saúde, né, os políticos do município, seria interessante. Quanto mais resolutivo, melhor. A ideia é que a atenção primária resolva 80% dos problemas de saúde. Foi para isso que ela foi criada. Então, se ela está pouco resolutiva, às vezes é pensar um pouquinho fora da caixinha e vamos pensar, quem sabe, né? Vamos resolver ponto aqui, vamos fazer umas coisas simples, mas que é de extrema importância para a população, para a equipe da saúde, cada um tendo ali a capacitação e não que não esteja capacitado, mas tem uma unidade ali própria para curativo, para feridas, para sutura. Dá para organizar. Seria muito interessante e quem ganha é a população. Demais, mas a gente está numa unidade tão distante, mas tem uma equipe de referência de estratégia da família, tem lá um profissional treinado para dar suturas, ferida pequena que precisa de ponto, mas dá para fazer lá, resolver ele mesmo, não vai para o hospital, olha só quanto que facilitou todo o trâmite, né? Então, procura a turma. Peça também com paciência, pode pedir, olha, eu ouvi falar lá no programa lá da TV Caravelas de que é possível ter um PSF mais resolutivo. Por que vocês não correm atrás disso pra gente aqui, né? Vamos com um enfermeiro que faz sutura aqui também. Não só enfermeiro, mas às vezes o médico. Porque às vezes aquele PSF, aquela unidade de saúde, está mais próximo da casa daquele que não tem uma condução, aquelas. Foi esse o objetivo. Sim, então seria bom para todo mundo. Com certeza. Tá dado o recado. Beleza, Fábio, muito obrigado mesmo. Obrigado, espero você em mais programas aí. Com certeza eu vou te chamar, tá? Muito obrigado mesmo. E o Momento Saúde fica por aqui. Até o próximo programa, assim, se Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau.